Olá a todos, esse é o vídeo 4 do curso de VHDL e hoje vamos estar falando sobre síntese de circuitos. Esse assunto está disponível no capítulo 1 do livro do Roberto D'Amore, VHDL, Descrição e Síntese de Circuitos Digitais. Eu recomendo a todos que deem uma olhada. Bem, igual a gente viu na primeira aula, né? O VHDL é produto do projeto VHSIC, do Departamento de Defesa norte-americano, né? E a linguagem estava voltada para o projeto e documentação de circuitos digitais. Tá? Então, não necessariamente a linguagem foi criada para a síntese de circuitos. Tá? Então, nem todo código, né, nem toda construção em VHDL pode ser sintetizado em circuitos lógicos, né, circuitos digitais. Isso se deve a uma falta de correspondência da descrição com o circuito digital real, né, a impossibilidade da síntese com precisão ou uma falta de detalhamento para uma síntese direta. Posso dar exemplo aqui de um flip-flop disparado tanto por borda de subida quanto por borda de descida. Né? Com a linguagem é até possível você descrever um elemento desse tipo, né? Mas o mundo real carece de um elemento desse tipo, então apesar da linguagem permitir uma descrição dessa, o, a ferramenta de síntese não consegue ser utilizada. Né? Outro exemplo, né, seria a soma ou multiplicação de números reais. Né? Para que isso ocorra, né, é necessário utilizar uma unidade de ponto flutuante, né? E pode ser por demais complexa para o dispositivo que está sendo configurado. Né? Então, muitas vezes, dependendo da tecnologia utilizada, isso não é possível de ser feito devido à complexidade da operação que está sendo descrita. Né? Um outro caso que também pode ocorrer problema seria a inclusão de algumas cláusulas de atraso, né? Que a linguagem não consegue sintetizar de forma adequada e ela acaba ignorando esses atrasos na hora da síntese. Né? Bem, geralmente o projeto em VHDL segue as etapas descritas nesse fluxograma. Né? Então, partindo de uma especificação, o projetista escreve o código ou descrição em VHDL, né? E esse código ele pode passar pelo simulador ou diretamente para uma ferramenta de síntese, para a partir daí obter uma rede de ligações, tá? Com os elementos próprios da tecnologia empregada, né? Depois tem uma ferramenta de posicionamento e interligação para gerar a rede de ligações para você configurar o seu dispositivo, né, ou gerar o seu ASIC, né, o seu dispositivo de aplicação específica. Tá? Então vamos detalhar mais um pouco cada etapa dessa. Como exemplo, né, imagine que você é um projetista e necessita programar em VHDL um decodificador de BCD para display de 7 segmentos. Então, um projeto bem simples. Então você tem a especificação, né? Nesse caso, essa tabela verdade aqui já descreve bem o caso, né? Você precisa acionar o display de acordo com um valor de entrada que varia de 0 até 9, né, por CBCD. Tá? E com essa especificação, é gerado então um código VHDL, né, para realizar a função do decodificador. Durante essa elaboração, tá, um ciclo é realizado. Tá? Então você tem sua especificação, o código VHDL, o código é compilado. Né? Essa compilação permite você fazer uma simulação do código, né, através de alguns estímulos. Né? Então você pode gerar um script para esses estímulos. Né?
O resultado dessa simulação é verificado, então novas modificações podem ser feitas ao código, né, que é compilado novamente e simulado novamente, né, até que o resultado da simulação esteja de acordo com a especificação inicial, né. Então, o simulador ele nos fornece, dado alguns parâmetros de entrada, né, a resposta da minha descrição nas saídas. Esse mesmo código VHDL ele pode passar também pela ferramenta de síntese, tá? E essa ferramenta de síntese que foi expandida aqui agora nesse quadrado maior, né? Ele vai compilar o código e num primeiro momento, tá? Ele vai utilizar algumas primitivas como portas lógicas, comparadores, somadores, registradores, tá? E a interligação entre eles para representar o comportamento da sua descrição em VHDL. Tá? Então, basicamente, né, o seu código é transformado em um circuito digital utilizando primitivas comuns aos sistemas digitais, né? Portas lógicas, somadores, registradores e por aí vai. Né? Então aqui está o seu código VHDL, né? Ele entra na ferramenta de síntese e no nível RTL você tem o equivalente digital do seu código, tá? Essa parte vermelha aqui, por exemplo, né? Que aqui só está representando portas lógicas, né? Uma representação simplificada do nosso exemplo. No segundo momento, esse nível RTL ele passa para nível de portas, né? O que é isso? Ele vai transformar aquele circuito digital, aquelas primitivas gerais, né, em primitivas que existem no dispositivo de destino, né, por exemplo, no seu FPGA, no seu CPLD ou no seu ASIC. Né. Então ele vai transformar aquelas portas lógicas, registradores, somadores, tá, em elementos que já existem na tecnologia. Então, por exemplo, se você está utilizando um kit didático com um FPGA da Altera ou da Xilinx, né, aqueles elementos se tornarão os blocos lógicos, os multiplicadores, elementos de memória que compõem o seu dispositivo final. Tá? E é nessa hora que pode ser feito alguma otimização no código. Né? Você pode entrar com algumas opções de projeto e escolher se você quer uma velocidade maior, né? Ou se você quer uma área menor. Tá? Então você pode escolher essas opções de otimização nesse momento. E no final, a ferramenta de síntese vai fornecer um arquivo com a rede de ligações. Tá? A rede de ligações envolvendo cada componente presente na tecnologia. Essa ferramenta também pode fornecer uma nova descrição em VHDL, né, baseado nos elementos da tecnologia, né, e um outro arquivo de temporização. Isso permite fazer uma nova simulação, agora levando em conta tempos de atrasos. Tá? Então, dados os mesmos estímulos feitos naquela primeira simulação funcional da descrição, tá? Agora tempos de atrasos podem ser levados em consideração. Tá? Mas nesse momento a precisão pode chegar pode ter erro de até 20% nesse momento aqui, tá? Porque por enquanto só está utilizando os elementos presentes na tecnologia, né? Mas não é fornecida a informação onde na tecnologia esses elementos serão empregados, né? Isso é uma etapa futura. Então, nessa etapa de simulação ainda existe uns 20% máximo aí de erro no tempo de atraso. Tá? Ok? E finalmente, né, temos a ferramenta de posicionamento e interligação, né, ou place and hold. Então, se eu ampliar aqui, então com aquele arquivo da rede de ligações, né,
a nossa ferramenta de configuração vai realizar o Place and Hold, né, posicionamento e interligação, onde ele vai posicionar aquelas primitivas em locais adequados do nosso dispositivo, né? Então ele vai tentar otimizar ao máximo aí o posicionamento dessas primitivas dentro do FPGA ou dentro do CPLD. Tá? E isso gera o arquivo de configuração para a implementação do código no dispositivo final. Okay? E nesse momento ele também gera uma nova descrição e novos parâmetros de temporização para que uma nova simulação possa ser feita, agora com uma precisão bem maior, né, dos tempos de atraso. Okay? Bem, essas são as etapas de projeto. Tá? Não necessariamente essas etapas são realizadas nessa sequência, isso depende da ferramenta que está sendo utilizada. Tá? Algumas etapas dessa podem ser saltadas também. Tudo depende do fabricante e da ferramenta que está sendo utilizado. Tá? Bem, é isso pela aula de hoje. Eu recomendo a leitura do capítulo 2 do livro do Roberto D'Amore, que será assunto da nossa próxima aula. Então, até lá.